Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu organizar aqui. Boa noite. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Giselda? Vamos lá. Vamos começar nosso baile. Deixa eu ver se já comecei a gravar. Já. Galerinha medonha, hoje eu queria ver com vocês mais um casinho aqui, ó, pra gente ficar craque. Olha a Camila, boa noite, Camila. Boa Conversar com noite. vocês, tudo bem? Sobre mais esse casinho aqui, então, um casinho prático também já caiu na OAB, para a gente tentar ficar com bem sedimentado, assim, o conhecimento sobre a forma que a OAB costuma cobrar o nosso conhecimento na segunda fase da OAB. Teve a primeira fase agora, domingo, e um monte de gente aí disse que foi uma das provas mais difíceis. Direito penal não estava muito fácil, mas não estava muito difícil. Direito penal e processo penal. Mas, no geral, o pessoal está dizendo aí que a prova foi caótica, foi bem difícil. Vamos lá, então, galera. Vamos começar a nossa conversa aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu achar vocês agora. Tá, vocês conseguem enxergar? Sim, professor. Show, beleza. Obrigado. Bom, então vamos lá. Olha só o enunciado que a OAB deu para a gente aqui, ó. Leia com atenção o caso concreto a seguir. Jane, no dia 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Possivelmente aqui esteja, então, o nosso endereçamento, tá? Quando eles nos dão um lugar. É importante para a gente definir a competência, a jurisdição e o endereçamento da nossa peça. Subtraiu o veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando-o aberto e com a chave na ignição. Então, nós estamos aqui diante de um furto, né? Não houve violência, não houve grave ameaça, houve, portanto, furto e não roubo. Jane, ao ver tal situação, aproveitou-se e subtraiu o bem, com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Mas olha, Jane Moambir. Imediatamente, a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante somente no dia seguinte, exatamente quando esta tentava cruzar a fronteira para negociar a venda do bem, que estava guardado em local não revelado. Galera, se ocorre uma perseguição ininterrupta, é possível que haja prisão em flagrante, tá? O flagrante não se desfaz. Se, por exemplo, a polícia tivesse perseguido a Jane e aí perdido a Jane de vista e encontrado ela somente no dia seguinte, não teríamos aí uma situação de flagrante, tá? A não ser que, por exemplo, fosse um crime permanente ou se fosse uma hipótese de receptação ou algo assim. Mas essa informação aqui eles colocam só para gente, para testar o nosso conhecimento sobre a possibilidade de flagrante em uma perseguição ininterrupta. Vamos lá. Em 30 de outubro de 2010, a denúncia foi recebida. Então, o Ministério Público denunciou a dona Jane. No curso do processo, as testemunhas arroladas afirmaram que a réia estava realmente negociando a venda do bem no país vizinho e que havia um comprador, terceiro de boa-fé, arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos, confirmou os fatos. Olha só, galera. Se já estão sendo ouvidas as testemunhas, qual peça que a Jane já apresentou aqui? Ela já apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida, ela foi citada para responder à acusação. Ela respondeu à acusação, o juiz não absolveu ela sumariamente, designou audiência.
Então, nesse momento aqui, eu já sei que a minha peça não vai ser resposta à acusação, tá? Confirmaram ali que ela estava querendo vender o bem no Paraguai. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e reincidente específica nesse tipo de crime. Mas olha essa Jane. Bem como que Gabriela é a vítima, havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de infarto sofrido logo após os fatos. Morreu, coitado. Já que o veículo era essencial à sua subsistência. A ré confessou o crime em seu interrogatório. Então temos aqui a possibilidade de postular a confissão espontânea. A gente não sabe onde que vai parar esse enunciado, qual vai ser a peça, mas a gente já identificou aqui que nós temos a possibilidade de alegar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão no regime inicial fechado. Então, ó, apenamento imposto a Jane. 5 anos de reclusão no regime inicial fechado. Pode aplicar regime inicial fechado se a pena ficou em 5 anos? Tu tinha dito, Felipe, que era de 8 para cima, que era o fechado, de 4 até 8 era semiaberto, e de 4 para baixo era o aberto. Sim, mas nesse caso a Jane é reincidente. A reincidência faz com que se imponha um regime mais grave do que o que deveria ser imposto. Então, se a pena ficar em até 4 anos e o réu for reincidente, a ele deverá ser imposto o regime semiaberto. Se fosse primário, seria o aberto. Como a pena ficou em 5 anos, se fosse um réu primário, a pena ficaria no semiaberto, mas como ela é reincidente, fica no fechado. Vamos ver o que mais. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão no regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido levada em consideração a confissão, uma atenuante, a reincidência específica, uma agravante, os maus antecedentes, circunstância judicial, e as consequências do crime, também circunstância judicial, quais sejam a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração de bem essencial à sua subsistência. Olha que informação importante a gente tem aqui agora. A condenação transitou definitivamente em julgado. Cabe apelação agora, embargos de declaração, embargos infringentes. Galera, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Quais são as possibilidades? Então, essa informação aqui do enunciado é essencial. Ela está me retirando várias possibilidades de imposição, de possibilidade de peça ser apresentada nesse caso. Se houve trânsito em julgado, significa que não cabe mais recurso da condenação. Se houve trânsito em julgado, as possibilidades que me restam são ou agravo em execução, se eu estiver trabalhando aqui com um recurso, uma decisão pelo juiz de execução, um pedido de progressão de regime, um pedido de livramento condicional, um pedido de saída temporária, um pedido de detração, enfim, qualquer pedido aqui no âmbito da execução penal, eu estarei diante de ou requerimento para o juiz de execução, ou no caso de uma inconformidade quanto a esse requerimento, o recurso de agravo em execução. Outra possibilidade que me resta é a revisão criminal. A revisão criminal cabe quando se descobrir uma prova nova, quando a condenação for contrária à evidência dos autos ou baseada em uma prova falsa. E são essas as hipóteses: contrária à evidência dos autos, com base na condenação baseada numa prova falsa, ou quando se descobrir uma prova nova que autorize, eventualmente, a diminuição da pena, a absolução ou a diminuição da pena. Então, sempre lembrem, tá? Quando o enunciado nos der essa informação aqui, trânsito em julgado, ou é revisão criminal, ou é agravo em execução. Cabe habeas corpus também, mas habeas corpus não é uma peça privativa de advogado. Então, dificilmente vão perguntar para a gente na OAB, porque a OAB costuma cobrar dos candidatos peças que são privativas de advogado. Vamos seguir aqui. A condenação transitou definitivamente em julgado e a ré iniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2012.
Tá. Então, ela cometeu o crime dia 18 de outubro de 2010, foi denunciada em 30 de outubro de 2010 e começou a cumprir a pena em 10 de novembro de 2012. Então, aqui ela já está na execução da pena. No dia 5 de março de 2013, você, já na condição de advogado de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, único parente vivo da vítima. Que confusão, imagina estar no escritório e vem a mãe da tua cliente com o filho da vítima, acho que é filho da vítima, não é, que se identificou como sendo filho desta. Como é que se acharam? Ele informou que no dia 27 de outubro, antes do recebimento da denúncia, portanto, Jane, acolhendo os conselhos maternos, lhe telefonou, indicando o local onde o veículo estava escondido. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que no mesmo dia do telefonema, ou seja, 27 de outubro, antes do recebimento da denúncia, portanto, por que eu estou frisando isso? A gente vai ver em seguida. Foi ao local e pegou o veículo de volta, sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Lembra que eu falei para vocês que eles costumavam excluir habeas corpus? Aqui, nesse caso, eles excluíram. Olha só, por que eu estou enfatizando o fato de a Jane ter ligado para o filho da vítima antes do recebimento da denúncia? Vocês conseguiram se dar conta de alguma coisa? Essa peça é uma peça difícil, né? Eu não sei se vocês conseguiram se dar conta o que aconteceu. Por que tem a ver o filho indo lá dizendo que ela ligou e tal? É bem difícil a gente conseguir identificar o motivo dessa informação. Por que a OAB quer que eu faça? A OAB quer que você ajuize uma revisão criminal, porque sobreveio aos autos uma nova prova demonstrando uma causa que autorize redução especial de pena. Qual é essa nova causa? Aqui, é o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. O que diz o artigo 16? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, é o caso da Jane. Ela furtou o veículo, subtraiu o veículo sem violência e sem grave ameaça. Reparado o dano ou restituída a coisa, o Gabriel, filho da Gabriela, filho da vítima, disse que ela restituiu a coisa à vítima, à sucessão da vítima. Então ela devolveu o carro. Diz, desculpa, não queria ter feito isso, me arrependi, o carro tá lá, pode pegar de volta. O cara foi lá e pegou o carro. Olha agora o detalhe que eu estava conversando com vocês. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então vamos de novo. Arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, diz que, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Galera, então nós temos que, nesse caso, ajuizar uma revisão criminal, pedindo que seja reconhecida a minorante do arrependimento posterior, tendo em vista que houve a restituição do bem antes do recebimento da denúncia. E mais, olha só, o artigo 16 diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. A gente vai pedir a redução máxima. Por quê? Porque nós somos advogados da Jane, a gente tem que pedir a redução máxima, tem que pedir o máximo de benefício para ela. Que fundamento a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o fundamento de que houve a restituição integral da coisa, que não houve nenhum prejuízo material, embora a vítima tenha morrido, né? Houve a restituição integral da coisa, não houve nenhum dano ao veículo, tanto é que o sujeito estava utilizando o veículo desde então. Então a gente vai pedir, olha só,
para que haja o reconhecimento do arrependimento posterior com a redução máxima da pena. Nós temos uma pena de 5 anos, né? Vamos ver em meses aqui, ó. Nós temos 60 meses. A gente vai pedir a redução em 2/3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, a gente vai pedir 60 menos 40. A gente vai pedir para que a pena fique aplicada em 20 meses, ou seja, 1 ano e 8 meses. É isso, né? 2 mais 2, isso. Como é que chegou nesse cálculo, Felipe? Eu peguei a pena aqui, ó, 5 anos de reclusão, e reduzi 2/3. 5 anos menos 2/3 dá 1 ano e 8 meses. Só isso que a gente vai pedir. Galera, lembra que eu falei para vocês que, mesmo sendo réu reincidente, se a pena ficar menor de 4 anos, é possível que a gente peça a modificação do regime. Então, a gente vai pedir a redução da pena e a alteração do regime para o semiaberto. Nós não vamos conseguir pedir a substituição da pena, porque ela é reincidente, mas a alteração do regime a gente pode sim postular, e a gente iria fundamentar o nosso pedido com a súmula, se eu não me engano, é 269 do STJ. Vamos dar uma olhadinha no que a OAB considerou correta, tá? Como enunciado aqui, gente. Vamos dar uma olhada. O gabarito comentário. O candidato deve redigir uma revisão criminal com fundamento no artigo 621. Vamos dar uma olhadinha no artigo 621 do CPP, só para a gente não passar batido também. O que é a revisão criminal? Revisão criminal é uma ação, não é um recurso, tá, galera? É uma ação que autoriza a revisão de processos que já transitaram em julgado. Então, o sujeito foi condenado, o sujeito não tem mais recurso, a única possibilidade que ele tem de reverter essa condenação é por meio da revisão criminal. É como se fosse uma ação rescisória do cível. Aqui há aquele conflito entre a segurança jurídica causada pelo trânsito em julgado e uma injustiça causada por um erro. Ó, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Terceiro, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então, artigo 621, inciso 3º, é o que vai fundamentar o nosso pedido. O candidato deve redigir uma revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso 1 ou 3, melhor o 3, do Código de Processo Penal. Deverá ser feita uma única petição dirigida, competente, né? O endereçamento aqui seria ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, onde o candidato deverá argumentar que, após a sentença, foi descoberta a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, qual seja o arrependimento posterior. O agente, anteriormente ao recebimento da denúncia, por ato voluntário, restituiu a res furtiva, sendo certo que tal restituição foi integral e que, portanto, faz jus ao máximo de diminuição. Assim, deverá pleitear, com base no artigo 626 do CPP, a modificação da pena imposta, para que seja considerada a referida causa da diminuição de pena. Além disso, o fato novo comprova que o veículo não chegou a ser transportado para o exterior, não tendo se iniciado qualquer ato de execução referente à qualificadora prevista, isso aqui também tinha me passado, prevista no parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal. Por isso, cabível a desclassificação do furto qualificado para o furto simples. Vamos ver o que diz esse parágrafo 5º. Olha só. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, o enunciado, o gabarito, até no meu ponto de vista forçou um pouco a barra, mas tudo bem, é o papel do advogado. O gabarito diz que a gente deve pedir o afastamento dessa qualificadora.
A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Na hipótese, não aconteceu esse transporte para outro estado e nem para o exterior. Na verdade, o que aconteceu foi a restituição do bem ao sucessor da vítima, né? Então, não houve essa qualificadora. O enunciado, a OAB entende que a gente deve pedir a desclassificação para a figura do furto simples, artigo 155, caput do Código Penal, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Que mais? Por isso, cabível a desclassificação do furto qualificado para o furto simples, artigo 155, caput do Código Penal. Como consequência da aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 16 do Código Penal e da desclassificação do delito, o examinando deverá desenvolver raciocínio no sentido de que, em que pese a reincidência da revisionanda, o STJ tem entendimento sumulado no sentido de que poderá haver atribuição do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Súmula 269 da STJ. Vamos ver a redação. Olha o que nos diz a súmula 269 da STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, a gente ia mencionar essa súmula e ia pedir o reconhecimento de um regime mais favorável do que o fechado. Além disso, o fato de a revisionanda ter reparado o dano de forma voluntária prepondera sobre os maus antecedentes e demonstra que as circunstâncias pessoais lhe são favoráveis. Por isso, a fixação do regime fechado se mostra medida desproporcional e infundada, devendo ser abrandado o regime para o semiaberto, com base no verbete 269 da súmula do STJ. Ao final, o examinando deverá elaborar, com base no artigo 626 do CPP, os seguintes pedidos: a desclassificação da conduta de furto qualificado para furto simples, a diminuição da pena privativa de liberdade, a fixação do regime semiaberto ou a mudança para referido regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Com o fim de privilegiar a demonstração de conhecimento, será pontuada também a estrutura da peça prática profissional apresentada. Assim, deve haver a correta divisão das partes, indicação do local, data, assinatura e observância às demais formalidades inerentes à estrutura da peça em análise. Também com a finalidade de privilegiar a demonstração de conhecimento jurídico, a banca aceitará, subsidiariamente, como peça prático-profissional adequada, o pedido de justificação. Para garantir a atribuição dos pontos pertinentes, o examinando deve redigir um pedido de justificação com fundamento no artigo 861 CPC, combinado com o artigo 3 do CPP. Deverá ser feita uma única petição dirigida à Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Em sua peça, o examinando deverá requerer o artigo da testemunha Gabriel, tendo em vista que as novas provas autorizariam diminuição especial de pena, nos termos do artigo 621, inciso 3º do CPP. Deverá, outro sim, argumentar acerca da impossibilidade de produção de provas em sede de revisão criminal. Por tais razões, o examinando deverá, ao final, pleitear a intimação da testemunha Gabriel para comparecer à audiência a ser designada. 2. Que, efetuada a justificação, seja a mesma homologada por sentença, entregando-se os autos ao requerente após decorridas 48 horas da decisão judicial, nos termos do artigo 866 do CPC, e, ao final, o examinando deverá atribuir valor à causa, conforme o artigo 282, inciso 5º do CPC. Galera, o que é essa tal de justificação? A justificação é uma providência que eu devo adotar para produzir essa prova. A revisão criminal, ela não admite, olha só, assim, a gente deveria responder revisão criminal, tá? Mas a OAB considerou como válida também a resposta de quem colocou o pedido de justificação. Esse pedido de justificação nada mais é do que um requerimento de produção de prova. É como se fosse uma cautelar de produção de prova para que você tenha, nesse elemento que autoriza, nesse elemento novo, o status de prova, e não de um simples elemento que não tenha sido submetido ao contraditório.
Então, a justificação, quando há a justificação, eu submeto a prova à parte contrária. Então, nesse caso aqui, ocorreria uma audiência, o Gabriel, que é o filho da vítima, ia comparecer a essa audiência, o Ministério Público ia participar da audiência, ia perguntar, tá, mas isso aconteceu de verdade? Como é que tu me prova? Onde é que o carro estava? Quando é que tu descobriu? Por que tu não falou antes? Então, isso ia virar uma prova, e aí sim seria possível. Eita, meu celular falou comigo. Estou aprendendo a escolher os apps de áudio. Que cagaço. E aí sim seria possível o ajuizamento da revisão criminal, tá? Para a gente finalizar, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em como que a OAB não disponibiliza mais esse tipo de tabela de pontuação, tá? Essa prova ela é antiga, mas agora eles só colocam um gabarito para a gente. Mas enfim, a estrutura serve para a gente entender mais ou menos o que é pontuado dentro da nossa peça. Vamos dar uma olhadinha aqui então para encerrar. Primeiro, endereçamento correto, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vale 0,25. Depois, indicação correta do dispositivo legal que embasa a revisão criminal, 6211 ou 6213. Isso vale 0,25. Vê, gente, que só de colocar o dispositivo legal, já temos 0,25. A gente acertou. O endereçamento e o dispositivo legal já tem meio ponto. É ótimo isso. Próximo. Da tese do arrependimento posterior, incide na hipótese do instituto do arrependimento posterior, mencionar o instituto vale 0,5 e fazer referência ao artigo 025, totalizando 0,75. É muito importante, sempre que eu for falar sobre alguma coisa na OAB, colocar o artigo, colocar o fundamento legal sobre o qual eu estou me referindo, tá? Sempre eles cobram a indicação do fundamento legal, sob pena de nos descontar ponto. Próximo. Desenvolvimento jurídico no sentido de que a restituição do bem ocorreu antes do recebimento da denúncia. Importante. 0,25. E que tal restituição foi integral. Mais 0,25. Razão pela qual a revisionanda faz jus à diminuição de pena. Então, nesse ponto aqui, nós temos um total de 0,75. Eu precisaria dizer que houve a restituição antes do recebimento da denúncia, que a restituição foi integral e que por isso ela merece a diminuição de pena. Item 4. Desenvolvimento jurídico acerca da desclassificação para furto simples, pois não houve efetivo deslocamento do bem para o exterior, restando então o crime do artigo 155, caput do Código Penal. Olha, isso aqui valia 1,25. A desclassificação, a retirada da qualificadora do parágrafo 5º, o fundamento de que não teria ocorrido deslocamento do bem para o exterior e a menção ao dispositivo legal do caput para o qual teria sido feita a desclassificação, ensejaria a atribuição de 1,25. Item 5. Desenvolvimento jurídico acerca da consequente modificação do regime para o semiaberto, conforme a súmula 269, 05, valia. Simplesmente mencionar a súmula aqui no meio do desenvolvimento, valia 0,25. E o fundamento, propriamente dito, também 0,25. Depois chegamos aos pedidos. Com fundamento no artigo 626, 0,25. Desclassificação de furto simples, 0,25. Diminuição da pena, 0,25. Fixação ou a mudança para o regime semiaberto, 0,25. Nos pedidos, então, nós teríamos mais um ponto. E, por fim, a estrutura correta da peça, divisão das partes, indicação do local, data, assinatura e demais formalidades inerentes à estrutura da peça em análise, contaria 0,25 na nossa nota. O que é essa estrutura? Lá no final, nesses termos, pede deferimento, pede que seja julgada procedente a presente ação de revisão criminal, coloca a data, coloca ali advogado, ABXX, isso vale ponto também. Galerinha, alguma dúvida? Se não, ficamos por aqui hoje. Eu queria só ver essa pecinha com vocês mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ó,
Pois não, Camila? Eu não estou te ouvindo, não sei se está falando. Ué, peraí. Será que deu? Agora deu. Ah! Eu não sei nem se ouviu dar boa noite. Oi? Não sei nem se o senhor ouviu dar boa noite. Pô, eu vi, pois é, eu acho que sim, eu acho que eu vi quando você chegar. Não sei o que aconteceu. Professor, aproveitando, eu não sei se o senhor explicou na semana passada, tá? Em relação à prova. Se já tem data. Eu tô decidindo se vai ser na próxima ou na outra ainda. Mas Mas na outra mesmo. eu vou mandar por e-mail até o final dessa semana. Eu vou mandar por e-mail entre hoje e amanhã essa definição. Tá. E uma dúvida que eu fiquei, você explicou isso, acho que na primeira aula, né? Sobre a pasta. Bom, as audiências ali não tem o que como a gente vai fazer, né? Os formulários, né? Aí você tinha comentado alguma coisa do site que tem das audiências online, né? Isso, exatamente. São 10 audiências daquele site. Pode ser audiência de custódia, audiência de instrução, audiência de GCRIM, qualquer audiência que aparecer, que vocês conseguirem estar valendo. E as peças que eu postar ali no Moodle, aí a manuscrita e a versão digitada. Tá. Então, onde o senhor vai colocar os prazos, então, ali, né? Isso, eu vou postar em seguida, eu vou colocar aí. Tá ótimo, Tá então, bem? professora. Beleza. Tá, obrigada. Nada, qualquer coisa me chame. Tá bom. Então tá, gurias. Por hoje é isso. Beijos para vocês. Boa noite. Se cuidem. Que precisarem, me chamem. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Oi, querida. Anderson, tudo bem?